E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a aula número 4 de Canva. Eu estou aqui já num local novo, preparado, já estou com o Canva aberto aqui. E a aula que eu preparei hoje é o seguinte: nós vamos criar uma publicação para a rede social. Eu vou criar, na verdade, duas publicações. Eu vou mostrar como faz uma publicação de um post normal e uma publicação de um post animado, como se fosse um vídeo, tá? Então a gente vai começar dessa forma. A primeira coisa que você precisa fazer é montar o seu planejamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um bloco de notas, porque aí eu quero que você, se estiver assistindo essa aula, siga essa aula também com um bloco de notas ou um papel na mão, porque aí você vai conseguir seguir o passo a passo do que é necessário para você criar a sua publicação. Então, primeiramente, você precisa fazer o quê? Criar seu planejamento de comunicação. O que é o planejamento de comunicação? Planejamento de comunicação, peraí que não está aparecendo na tela. Planejamento de comunicação, ele é, basicamente, a estrutura que você vai montar para as publicações da sua rede social. Então, por exemplo, segunda-feira, que tipo de publicação que você vai querer colocar? Sei lá, então vamos colocar aqui, no meu caso, eu vou fazer um planejamento como se fosse uma agência de marketing, tá? Então, na segunda-feira, eu vou criar uma publicação ou um post de divulgação, divulgação da agência, tá? Beleza. Na terça, eu vou criar um post de sobre curiosidade sobre marketing digital. Na quarta, post sobre ah, a importância de ter uma agência parceira. Na quinta, o pessoal geralmente usa para fazer TBT, né? Na quinta, eu vou colocar aqui, vamos ver, dica de marketing digital. Na sexta, eu vou definir que vai ser um dia de notícias, notícias sobre marketing digital ou ferramentas. Sábado, republicar, repost do que for interessante. Interessante. Ou o que eu estiver fazendo no momento. Por exemplo, hoje eu estou gravando essa aula, é um sábado. Então, eu poderia fazer um post sobre o que eu estou fazendo no momento, que é sobre as aulas, entendeu? Domingo, eu vou deixar aqui livre. Mas você pode ficar à vontade se você quiser planejar para criar alguma coisa, tá? Então, aqui, esse planejamento, aqui saiu mais rápido, porque eu já sei mais ou menos o que eu devo postar, como eu devo postar e por que eu devo postar. Você não precisa seguir o mesmo plano que o meu para fazer o seu. É interessante que você analise o seu negócio, analise as suas publicações e analise qual tipo de publicação mais engaja com o seu público. Então, por exemplo, vamos supor que você é um agente de turismo. E aí você percebe que quando você faz publicação sobre as praias e sobre os passeios, você engaja mais do que falar sobre uma dica ou curiosidade sobre sua área, por exemplo. Isso você pode falar da dica, mas utilizar o passeio, entendeu? Você pode usar o passeio como chama, como a curiosidade do vídeo, né? Fazer puxar a curiosidade do público e aí no meio do vídeo você insere lá o conteúdo que você quer passar. Por exemplo, uma dica sobre passeios ou uma dica sobre João Pessoa, etc. Se você trabalha com imóveis, a mesma coisa. Você analisa quais são os tipos de conteúdo que mais chamam a atenção do seu público e aí você cria um planejamento
comunicação com base naquilo que você percebe que chama mais atenção. Então, sei lá, eu percebo que eu chamo mais atenção do meu público quando eu dou dicas sobre como que ele pode sair do aluguel de forma mais simples, tá? Então, você sempre vai buscar esse gancho, né? Você pode usar ele como um texto ou como um vídeo, falando, olha, hoje eu vou dar uma dica sobre como sair do aluguel, né? Na quarta-feira, sei lá, hoje eu vou falar porque o corretor certo vai te ajudar a sair do aluguel para sua casa própria, né? No sábado, vamos supor que você vai fazer um post de divulgação sobre o seu trabalho. Então aí você também puxa isso, né? Porque eu escolhi ser um corretor de imóveis e ajudar as pessoas a saírem do aluguel, entendeu? Então você vai puxando, usando as suas características, né? Aquilo que engaja o seu público, como um chamariz inicial, e aí você inclui no meio aquelas notícias. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento está tendo ali a febre do tal do morango do amor. E tem muita gente que está usando, não faz, a pessoa nunca mexeu com morango, nunca comeu, nunca não sabe fazer doce, não sabe fazer nada. Mas ela tem usado aquilo que está em alta para atrair para o negócio dela, entendeu? Por exemplo, eu vi casos que viralizaram horrores de gente, por exemplo, tirando onda com isso, né? Teve gente que falou assim, aqui a gente não quer saber de morango do amor, não. Aqui o negócio, nosso negócio aqui é carne assada. Aí mostra lá a carne assada, entendeu? E viralizou bastante. Teve gente é, que eu vi uma cozinheira que ela falou, não, aqui não tem morango do amor, aqui nós vamos fazer o frango do amor, que ela pegou uma coxa de frango, tirou a carne, fez lá uma receita diferente, caramelizou igual o morango lá e fez a receita dele com as coxinhas do frango, tá? Que viralizou pra caramba também. Quem me segue no Instagram, coloca aí, segue aí, iniciei no digital, que aí eu sempre que encontro esses vídeos que viralizam, essas novidades, eu coloco lá. Então, quem me segue há bastante tempo já deve ter visto isso, entendeu? Então, você tem que montar seu planejamento de comunicação e o ideal é que você siga esse planejamento como se fosse uma série de Netflix, entendeu? Se você colocou que toda segunda-feira você vai fazer um post sobre curiosidade de marketing digital, ou sobre divulgação do seu produto ou serviço, ou sobre 5 dicas para a pessoa ter melhor desempenho ou melhor rendimento no que ela está fazendo, entendeu? Se você definiu que toda segunda vai ser esse tipo de post, você tem que fazer esse tipo de post. Não é apenas por conta do seu cliente, mas pela sua disciplina também. Porque a gente sabe que o crescimento nas redes sociais, ele se dá com base em 3 fatores, tá? Primeiro, estratégia, né? Um conteúdo relevante e interessante para o seu público. Segundo, consistência, certo? Consistência. E terceiro, saber falar aquilo que o público quer ouvir. Dominar o seu público, falar com o público correto. Quando você tem esses 3 itens, essas 3 características plenas no seu negócio, é só você seguir a consistência, que é um dos pilares, que você não tem como dar errado. É óbvio que você pode não viralizar, porque a questão de viralização, muitas vezes, ela não acontece com base num plano. Ela acontece com base na sorte, muitas vezes, numa, num tipo de estratégia que em algum momento pode viralizar, porque você está batendo sempre na mesma tecla, né? É aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É, mas o ideal é que você tenha a consistência daquela estratégia. Porque na hora que você nem menos perceber, você já vai estar lá em cima, vai estar com uma quantidade muito grande de seguidores, uma quantidade muito grande de clientes, e você nem percebeu quando chegou. Entendeu? Você só percebe que, nossa, olha o caminho que eu trilhei e onde eu cheguei. Entendeu? Mas isso só vai acontecer se você seguir uma estratégia pré-definida e consistente. Tá? Então você precisa criar esse plano de comunicação. Se você não tiver qualquer tipo de ideia do que você faz, a melhor pessoa que pode te ajudar nesse caso é o próprio ChatGPT. Que aí você vai abrir uma conversa com o ChatGPT, vai colocar lá, chat, meu nome é Igor, eu tenho uma agência de marketing digital, estou nesse ramo há tantos anos, atendo tais tipos de público. O público ideal para mim é esse, esse, esse. Eu trabalho com esse nicho, com esse tipo de produto, com esse tipo de serviço. Gosto de falar sobre esses assuntos aqui e eu preciso de um planejamento de comunicação para minhas redes sociais, onde na segunda-feira eu quero falar sobre tal coisa, na terça sobre tal coisa, na quarta sobre tal coisa. Ou se você não souber do que você vai falar,
com base em todas essas informações que você deu para o ChatGPT, ele vai te ajudar a montar um planejamento estratégico diário. Ou até, se você não quiser postar todos os dias, você pode falar, eu quero 3 vezes na semana, eu quero 4 vezes na semana, e ele vai definir lá quais são os dias na semana. Se você quiser dias específicos, você fala, olha, eu quero que você me ajude a criar um planejamento de segunda a sexta-feira. Ou eu quero que você me ajude a criar um planejamento para posts às segundas, quartas, sextas e domingos, por exemplo. Entendeu? Então você tem que definir tudo isso. Isso tem que estar cristalino, cristalino na sua mente quando você começar a estruturar essas informações. Tá? Então, primeira coisa é criar o planejamento. Tá? O segundo é definir as redes sociais em que você publica. Se você ainda não tem isso definido, tá? Se você não tem definido ainda, você tem que definir. Quais redes sociais eu vou trabalhar? Eu não posso responder isso para você. É você que tem que responder isso para você, porque essa resposta ela virá com base no público que você quer atingir. Entendeu? Se você quer atingir um público mais maduro, é interessante que você tenha um perfil no Instagram, mas também é muito importante que você tenha um perfil no Facebook. Porque esse público maduro, um pouco mais idoso, mais velho, está no Facebook também. Entendeu? E talvez testar. Né? O TikTok eu sei que esse público não tá, mas eu vou testar no Kawaii talvez, porque pode ser que tenha uma parcela desse público interessante lá. Esse público também está vendo vídeos curtos. Né? Eu vou talvez colocar no YouTube, porque o YouTube abrange meio que todo mundo, assim. Todo mundo usa o YouTube, de todas as idades, basicamente. Então é interessante você pensar nisso também, tá bom? Então definir quais são as redes sociais em que você publica, criar as postagens e programar as publicações, se tiver interesse. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é o seguinte: se você pegar um dia para fazer todas as publicações da semana e você quiser já deixar tudo programado, você também pode deixar tudo programado. Né? Se você utiliza Facebook, Instagram ou talvez o Business Manager, desculpa, o Business Suite, você pode programar as publicações. Então você vai lá, clica em publicar, seleciona a imagem que você criou, coloca a legenda. Na hora de, em vez de clicar em publicar agora, você clica no botão programar e aí você escolhe a data onde essa publicação vai entrar, vai ser publicada. E aí você já consegue fazer isso no mês inteiro, por exemplo. Eu recomendo que você faça isso, que se você não tem se você não tem esse hábito, que você construa esse hábito, porque isso vai te ajudar bastante. Isso vai trazer bastante organização para você e vai otimizar o seu conteúdo. Basicamente, eu vou deixar esses três itens aqui que eu acho que são interessantes e acho que são importantes para você, tá? Lembrando mais uma vez que esses vídeos são voltados para pessoas que têm nenhum ou baixo conhecimento de marketing digital, ferramentas de marketing digital, ferramentas de design, ferramentas de edição. Então, se você já tem um conhecimento intermediário, talvez esses vídeos não sejam o melhor para você, beleza? Então vamos lá. Como eu já sei mais ou menos o que eu vou postar, eu vou criar aqui duas publicações, tá? Outra coisa interessante que você tem que saber, importante também, que você tem que definir qual é o formato da publicação que você vai querer criar, né? Se você for criar post para o feed, ele vai ter um formato. Se você for criar post para stories ou reels, ele tem outro formato. Então, isso você tem que definir também. Nessa aula aqui, eu vou fazer post para feed, tá? Então, eu vou fazer dois posts. Um no formato quadrado e um no formato 4x5, que é a grade nova do feed do Instagram, que ela mudou. Acredito que você saiba, se você não souber, saiba que mudou a grade, novas grades do feed do Instagram. Vou mostrar aqui para vocês. Eles mudaram os formatos. Então, ó, o formato ele era quadrado. Ele era quadrado. E aí ele ficou agora com esse tamanho aqui, que é 1350 por 1080. Né? Essa é a área do feed agora. E o Reels se manteve o mesmo. Eu vou entrar aqui na minha página inicial. Eu nem estou na minha, eu estou de uma aluna aqui. Então, perceba que o feed ele está meio
ele está meio retangular, né? Ele era mais quadrado, era um quadrado perfeito. Então agora ele está retangular. Se a gente for nas publicações antigas, provavelmente vai ter no formato quadrado as publicações, mas agora está nesse formato aqui um pouco mais retangular. Então, isso é necessário na hora que você for criar para que o seu feed não fique, a imagem não fique muito fechada ou muito aberta, cortando informações importantes, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir aonde você vai entrar para criar a publicação, né? Então, para criar a publicação para redes sociais, você vai vir aqui, ó, redes sociais, que é o atalho que tem aqui no Canva, já estou logado na ferramenta. Vai abrir essa outra janela para você criar o design, onde você vai definir, vai falar para o Canva qual é o formato que você quer criar. Então, aqui ele traz o Story do Instagram, que é esse formato de 1080 por 1920. O Post, que é o 4x5, que é esse 1080 por 1350, que é o que eu mostrei agora. E aí ele tem outros formatos, né? Como se fosse post para Facebook, o feed quadrado, capa para o Facebook, status do WhatsApp, vídeo para TikTok, vinheta para YouTube, etc. Então eu vou selecionar aqui esse formato novo, atual, post 4x5, tá? E aí ao selecioná-lo, o Canva abre a ferramenta, abre a tela, né? A gente chama aqui de a área de trabalho, toda em branco, né? Que é o tamanho padrão que a gente vai trabalhar. E para a gente já começar a criar a publicação. A primeira coisa que você pode fazer quando chegar aqui é definir o nome da sua publicação para você não se perder. Então aqui, ó, na parte de nome, ele vem sem nome. Então é bom você colocar o nome da publicação. Vou colocar aqui post Instagram, tá? Vai ser o post 1. Ele está branco. O que, que eu posso fazer? A gente pode abrir aqui a área de design para escolher um design que já está pronto, ou você pode criar do zero. Tá? Eu vou criar um do zero aqui, bem simples, tá? Para que vocês possam também treinando essa questão da criação de publicações do zero. Deixa eu só tirar minha câmera daqui da frente, um pouquinho mais para o lado aqui, pronto. Percebam que tem um monte de publicação interessante aqui, né? Tem um monte de arte pronta já bem bonita aqui que dá para usar, mas eu vou fazer do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quando você vai criar um post, ter um fundo. E aí o item número 2, você define, a gente define como o título, né? Os textos, no caso, textos. Título, subtítulo, se tiver, né? E texto. 3 elementos gráficos para ilustrar a publicação. Ilustrar a publicação ou dar um pouco de lucidez, deixar lúdica, né? Ilustrar a publicação. Basicamente isso. Basicamente esses três, tá? Lembrando que na hora que você for criar os textos, tem que lembrar que existe uma hierarquia dos textos, né? Qual texto que você quer que as pessoas leiam primeiro, o que, que ela vai ler em segundo, o que, que ela vai ler em terceiro. Se você tiver alguma dúvida referente a isso, eu tenho um material, tá com o link tem, acho que tem um link aqui na legenda do vídeo, que é um material de dicas para o Canva, que tem várias dicas lá sobre hierarquia, composição, paleta de cores, dicas avançadas também para criação de dicas de design, tem um monte de informação lá que pode te ajudar e tá em promoção esse e-book, tá? Então vamos lá, eu vou colocar um fundo aqui, um fundo, beleza. A gente pode ir em elementos, então. Aqui em elementos, colocar fundo verde, vai ser melhor para encontrar. Então aqui, ó, ele trouxe vários tipos de fundos, várias cores, e aí eu escolho algum que eu acho interessante para poder compor aqui o trabalho, compor aqui a publicação. Tá, vou escolher esse aqui. Vou escolher qualquer um aqui só para a gente poder avançar. Não quero ficar muito tempo na criação. Então, ó, coloquei um fundo aqui que eu achei interessante, tá? Agora eu vou criar os títulos, as informações que eu quero colocar nessa publicação. Então, eu venho aqui na ferramenta de texto, tá? Eu tenho aqui um kit de marca já, mas esse kit de marca nem é meu, era de outro cliente, era de teste, de aula. Eu vou ignorar isso aqui, eu vou inserir aqui um título.
Qual é o título? O título é Por que você precisa de uma agência de marketing? Vou colocar por que você precisa. E aí, de uma agência de marketing, eu vou colocar um subtítulo. Aí, o que eu vou fazer? Vou trocar a fonte, que eu não quero essa fonte aqui. Eu quero uma fonte maior. E aí, eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar o precisa, eu quero deixar maior do que os. Ele está deixando tudo aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o precisa daqui. Porque você, eu vou deixar aqui. Porque você, vou ampliar ele. Quero aqui ele bem grandão. E o precisa, eu vou colocar aqui, numa outra caixa. Porque eu quero ele bem grandão. Só ajeitar essa caixa aqui. Deixa ele todo aqui. Porque você precisa. Eu vou deixar a fonte mais próxima. Eu quero as letras mais próximas. Então eu vou no espaçamento, nessa opção aqui. E vou diminuir a distância entre as letras. Eu quero bem coladinho. Aqui, ó. E aí eu vou ampliar o tamanho dele. Vou deixar 180. Fonte Open Sans. Vou mudar a fonte dessa aqui também para Open Sans, para ficar com a mesma fonte. Ele está com negrito e tamanho grande. Vou diminuir, colocar espaçamento, né? Então aqui está menos 116. Vou fazer o mesmo desse daqui. Porque você, espaçamento, menos 116. 111, 116. E aí eu vou ampliar o tamanho dele. Pronto, vou deixar assim. Tá aqui, ó, porque você precisa. Porque você precisa. E aí aqui embaixo do precisa, eu vou colocar o restante do texto. Vou colocar com um subtítulo, que é uma fonte menor. Eu vou escrever aqui, de uma agência de marketing. Uma agência D. O marketing eu vou colocar numa outra caixa. Então eu vou colocar ele aqui, uma fonte sem negrito. Deixa eu ver se eu mantenho essa fonte mesmo. Tem sans. Então se eu pego uma outra fonte. Eu quero uma fonte mais fina. Para dar bastante destaque, sabe? Aí tem que ir testando. Tem que olhar as fontes, passando por elas e vendo qual fonte que você acha que pode encaixar. Então eu acho que essa Montserrat aqui encaixou. Eu acho que ela encaixou mais ou menos do jeito que eu queria. Porque você precisa de uma agência de marketing. E aí eu vou duplicar essa aqui. Tá? Como é que eu dupliquei? Ela está selecionada. Eu cliquei nesse símbolo aqui, ó, dos dois quadradinhos aqui com o botão do mais. Duplico, ele vai copiar o texto que está selecionado. E aqui eu vou escrever marketing. Desculpe. E vou deixar a caixa de texto. Vou deixar no mesmo tamanho que está. E vou aumentar a fonte. Vou encaixar aqui embaixo. Porque você precisa de uma agência de marketing. Vou colocar a interrogação, né? Faltou. E aí eu quero que essa palavra marketing fique alinhada com esse texto aqui. Se você tiver dificuldade para alinhar o texto, você pode fazer o seguinte. Você pode, deixa eu só colocar minha câmera mais para o lado. Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui em arquivo, que eu já ensinei na primeira aula. Aqui tem configurações, e aqui nas configurações você tem adicionar
réguas e guias. No meu caso já está selecionado, tá? Que aí eu tenho essas réguas, que são esses números aqui em cima, na lateral, e eu posso clicar e segurar e puxar uma régua, que é uma linha de referência, tá? No meu documento, que aí eu consigo trabalhar com mais precisão. Então aí eu posso deixar as minhas caixas dentro, né, do, das linhas de referência. Que aí fica a seu critério qual os locais onde você vai colocar essas linhas. Mas o ideal é que fique sempre dentro, tá vendo essa caixa aqui, ó? Essa caixa é uma margem de segurança, esse pontilhado branco aqui, ele é uma área de segurança para que seu documento fique alinhado. Tá? Então, o ideal é que você coloque todos os elementos dentro dessas linhas para que o seu documento fique o mais organizado possível, tá? Porque você precisa de uma agência de marketing. Aí eu vou colocar o que agora? Vou colocar agora os elementos, porque o texto, né? Por que você precisa de uma agência de marketing? Isso é a pergunta e do qual eu estou fazendo para os meus seguidores. E onde será a resposta? A resposta pode ser aqui na arte? Até pode, mas eu não quero. Porque vai ficar muito cheio essa arte. Eu quero que a pessoa fique o mais tempo possível dentro da minha publicação. Então eu vou colocar um texto respondendo essa pergunta na legenda, entendeu? Então aqui é só a capa que eu quero que a pessoa veja a publicação e fala, por que será? Por que você precisa de uma agência de marketing? Ah, eu não sei, eu vou clicar para ver a resposta. Aí a pessoa vai clicar e vai na legenda para poder ler a resposta dessa pergunta, tá? Então, para eu colocar elementos aqui, o nome já diz, eu venho aqui na área de elementos do Canva, tá? Seleciono a área de elementos, aqui onde eu peguei o fundo, e aí eu venho e coloco quais são os elementos que eu quero. Então, eu vou colocar aqui marketing. Escrevi marketing aqui, ele vai me trazer ó, elementos gráficos, fotos, vídeos, vários tipos de ferramentas diferentes, né, elementos diferentes. Então eu tenho que escolher qual eu quero. Como eu quero elementos gráficos, eu vou clicar aqui em ver tudo, porque eu já consigo ver todos os elementos que ele me apresenta. Tá? E aí eu vou buscar quais são aqueles elementos de marketing que vão conversar com a proposta que eu quero apresentar aqui nessa publicação. E aqui nos elementos, a gente tem uma série de elementos relacionados a marketing, né? Que podem ser utilizados. Então, eu vou buscar aqueles elementos que possam responder essa pergunta ou ilustrar essa pergunta para que fique uma coisa bem lúdica. Quando a gente fala de marketing, ó, alguns elementos que aparecem aqui, aparecem muitas lâmpadas, né? Porque é a lâmpada da ideia, né? Aparece muito esse alvo, né? Que esse alvo aqui é aquele do estratégia, né? Certeiro, para você atingir o público. Aparece bastante essas barras de crescimento, né, referente ao marketing, que ele te ajuda a escalar, te ajuda a alcançar novos públicos, novas promoções, novos faturamentos, novas oportunidades no seu negócio. Aparece também muitos elementos com esse megafone, né, que ele é um dos símbolos da publicidade, né, que é você publicizar, falar da sua empresa, do seu serviço, dos seus produtos para os seus potenciais clientes, né? Então eu vou pegar alguns elementos aqui que possam traduzir isso daqui para mim. Como eu estou falando de marketing digital, marketing como um todo, eu gosto bastante desses elementos aqui, que eles têm um elemento 3D, sabe? Eu vou pegar esse aqui porque ele conversa com as redes sociais, tá? Então, eu cliquei nele, ele veio aqui para o meu documento, e aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho dele e vou colocar ele no local onde ele vai ficar visível, né, sem atrapalhar o texto aqui em cima. Eu quero colocar dois elementos, então eu vou deixar ele aqui do lado. E aí eu vou dar uma mexida nesse elemento. Por quê? Esse elemento ele vem com três cores, né? Azul, amarelo e vermelho. E o Canva ele consegue identificar as cores dos elementos, ó, se você olhar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas cores para que essas cores conversem mais com a minha publicação. Como essa publicação ela tem a cor verde nesse caso, eu vou trocar essas cores aqui para a cor verde, né? Cores verdes, para que o, a publicação fique mais coerente, né? Que fica uma identidade visual mais bacana aqui.
E aí a gente continua mudando as cores aqui, é, troca a cor que você achar que não ficou legal, vai analisando qual cor que você acha que pode ficar interessante para o projeto. E aí, assim que você tiver com as cores definidas, você deixa, né? Você passa para o próximo, vai para o próximo passo. Então, eu vou deixar essas cores aqui. Achei que ficaram interessantes. Vou colocar um outro elemento aqui. Então, vou fechar essa caixa de cores e vou buscar um outro elemento para colocar. Como eu quero que todo o material se converse, então eu vou buscar um elemento que também converse com esse elemento que já está no material, que é um elemento 3D, né? Que seja bem parecido com o que foi colocado aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Acho que esse aqui está interessante, talvez. Não, ele não é totalmente 3D, não. Vou pegar esse aqui de rede social, talvez. Pronto, vou pegar esse aqui, que tem um smartphone aqui. Eu vou diminuir para ele ficar. Não, vou deixar um pouco grande, vou deixar ele atravessando aqui o documento, que eu acho que vai ficar interessante. Vou deixar ele aqui assim, e esse um pouco mais para cá, um pouco menor, assim. Pronto, vou deixar esses dois aqui, ó, um elemento do lado do outro. Aí esse aqui também, o Canva identificou aqui algumas cores predominantes desse elemento. Eu vou trocar essas cores também para que tudo fique conversando. Eu quero deixar tudo mais ou menos com tons de verde, que aí pode ficar interessante, ó. Olha aí como já fica bem diferente, tá vendo? Vou pegar esse rosa, vou alterar também. Não, aqui não ficou tão legal, não. Vamos pegar uma cor que converse. Minha cor já tá ficando bem diferente. Ó, no rosa, ele até puxa os outros para verde, né? Porque é a cor contrária. Acho que eu vou deixar esse vermelhinho mesmo, esse rosinha aqui. Porque esse verde aqui ficou bem legal, que ele puxou. Vou trazer esse aqui para um verde mais parecido com ele ali. Vamos dar uma editada neles. Eu vou editar aqui para jogar deixar ele mais verde ainda. Um verde mais forte aí, conversando mais. Acho que ficou bom, sim. Vou aumentar o brilho. Acho que tá bom, pronto. Então tá. Então eu tô com dois elementos aqui. Vou só dar uma giradinha nele aqui, ó. Nesse botão aqui de girar. Beleza. E vou fazer o seguinte. Como eu quero dar um destaque nessa parte do marketing aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um retângulo atrás da fonte para dar um destaque nessa parte aqui. Então eu já estou com os elementos abertos aqui. Eu vou fechar a busca. Aí eu vou colocar aqui quadrado, né? Quadrado. Vou pegar um elemento de quadrado aqui. Ele vem aqui para o documento, ó. E aí o que eu vou fazer com ele? Como ele já veio atrás do texto, ótimo. Aí eu só vou alinhar ele no tamanho que eu quero. Ó. Eu quero ele aqui e eu quero ele aqui. Vou deixar ele um pouquinho maior. Só um pouco. Um pouquinho maior aqui. Vou deixar ele bem alinhado com o texto. Então, o mesmo tamanho em cima vai ser embaixo. E aí eu vou pintar ele para um verde mais claro, para dar um destaque. Talvez esse, porque aí eu posso pegar a fonte. Eu vou colocar esse verde limão aqui bem claro, porque aí eu pego o texto e coloco o texto preto. Ou um verde escuro também. Que aí posso dar esse contraste, né? Esse branco aqui é impossível de ler, né? Praticamente. Então vou dar vou dar a cor aqui desse texto para esse verde aqui. Aí. O que eu vou fazer? Vou colocar uma sombra também aqui nesse retângulo limão aqui. Como é que eu faço para colocar uma sombra?
tem duas formas, tá? Eu posso vir aqui na parte de efeitos, né? Ele está selecionado. Eu posso clicar aqui ó, no ver mais. Ver mais, cadê? Não era para dar o efeito nele aqui. Animar a posição, ver mais. Ajuste de formato avançado. Aqui ele não tem efeitos. Ele não tem efeitos, porque ele já é uma forma. Mas tudo bem, não tem problema. Como é que a gente faz aqui? Eu seleciono ele, né? Eu venho aqui em editar. Não, mentira. Isso aqui eu não vou conseguir porque ele é um elemento de. Ele é um elemento de ícone. Ele é uma forma. Forma não tem. é, não tem efeitos para usar em forma. Aí o que eu faço? Tem que fazer aqui meio que uma gambiarra. Como é que a gente faz? Eu venho aqui, ó, na busca, tiro esse quadrado, coloco aqui sombra. Aí aqui em elementos gráficos de sombra, eu abro todas e aí ele me mostra vários tipos de sombras diferentes, tá vendo? Aí eu posso pegar uma sombra da parte de baixo, por exemplo, essa daqui, ó. Pego essa sombra, aí ela vem para cá, ó. Aí eu pego essa sombra, coloco ela no tamanho do elemento, que é esse retângulo verde, e coloco ela aqui embaixo, né? Aí fica com um efeito de sombra. Fica com efeito de sombra aqui, ó, embaixo dela. Não sei se dá para ver daí. Aqui que está dando um contraste maior. Fica com essa sombra aqui. Então, posso deixar dessa forma também. Aí, beleza. Quero que essa aqui seja a minha publicação. Aí agora é só eu salvar e encaminhar ela para minhas redes sociais, no Instagram, né? E criar o texto de legenda na hora que eu for publicar ela. Como é que eu faço para salvar ela daqui? Tá? Você vai vir aqui nesse botão compartilhar, clicou nesse botão compartilhar, deixa eu tirar minha câmera da frente, ele vai abrir essa janela, né? E aí você vai vir aqui ó, no botão baixar. Clicou no botão baixar, vai selecionar o formato do arquivo, ele já vem no padrão aqui PNG, pode deixar o PNG. Sempre que você for salvar uma imagem, pode ser tanto o JPEG como o PNG, tá? Deixa o PNG aqui, não precisa se preocupar com esses itens que estão aqui embaixo, até porque a maioria deles aqui, ele tem a coroa que é pago, tá? E aí você vai selecionar para baixar, você vai clicar para baixar. Lembre-se que, como aqui eu só tenho esse documento, ele só vai baixar esse documento. Se eu tivesse aqui mais documentos, por exemplo, eu tenho só um, né? Se eu tivesse criado mais, vamos criar aqui mais três. Então, ó, eu tenho aqui três documentos diferentes. Ó, um, dois, três. Se eu for lá clicar em compartilhar e depois baixar, ele vai baixar três documentos. Ele vai baixar esse, depois ele vai baixar essa folha em branco e essa folha em branco também. Então, nesse caso, como eu só tenho um, ele só vai baixar um. Deixa eu deletar os outros aqui. Só que se eu tivesse dois ou três, ele ia baixar os dois ou três de uma vez. Se você não quiser baixar dois ou três de uma vez, baixar só aquele que você está trabalhando, então você tem que selecionar aqui para baixar só aquele. Eu vou colocar de novo, vou deixar dois aqui, vou baixar só esse. Ó, então eu vou clicar aqui, ó, baixar. Perceba que aqui embaixo, ó, selecionar páginas. Página um, que é esse documento, e página 2, que é a página em branco. Ele vai salvar por padrão as duas, ó, página um e página 2. Ele vai baixar dois documentos. Como eu não quero baixar os dois, aí eu seleciono para baixar só a página 1. Só vai aparecer isso quando tiver mais de um documento. Como eu só tenho um documento, não apareceu antes. Agora que eu estou com dois, esse documento e a folha em branco, documento 2, que está em branco, que eu não fiz nada nele, então só vai aparecer os dois. Caso contrário, seria só esse. Então você seleciona, se você tiver mais de um documento, mais de um projeto, seleciona o projeto que você quer baixar e baixa só ele. Porque se você baixar os dois, aí ele vai vir numa pasta compartilhada, compactada no caso, aí você precisa descompactar esse documento que está dentro da pasta. Pode ficar um pouquinho mais complicado para você, se você não tem conhecimento com informática. Então, eu recomendo que você preste atenção se só tem um documento ou dois, que se tiver um e você quiser baixar só um, selecionar esse documento que você quer baixar. Se não, seleciona os dois e baixa os dois. Caso contrário, baixa um de cada vez, se você tiver dificuldade com a pasta compactada.
Ah, eu não sei o que é uma pasta compactada, eu não sei como descompactar a pasta compactada, eu não sei o que eu faço aqui, Igor, estou perdido. Então você vai selecionar só um documento de cada vez e vai baixar, baixa um. Depois faz a mesma coisa, seleciona o segundo documento e baixa o segundo, sozinho. Que aí vai ficar os documentos separados na pasta de download do seu computador. Vai ficar mais fácil para você. Até você aprender a mexer com a questão de pasta compactada, pasta zipada, e aprender a descompactar ela ou extrair arquivos de uma pasta compactada, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó, baixar o documento. Então, ele já está baixando a imagem número 1. Ok, ele tá perguntando, onde você quer salvar? Então, eu vou salvar, ele já está aqui na pasta de downloads, ó, como vocês podem ver aqui em cima. Eu vou salvar aqui na pasta de download mesmo. O nome vai ser esse mesmo, Post Instagram -1, que é o documento que eu já renomeei lá quando eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu vou salvar. Ele já fez o salvamento, eu vou abrir aqui a pastinha. E ela está aqui, ó. Ela está aqui. Se eu clicar duas vezes, ela vai abrir a arte. Deixa eu tirar a câmera da frente. Vai ficar mais fácil a visualização. Então, tá aqui, ó. Tá aqui ela aberta, do jeito que eu fiz, porque você precisa de uma agência de marketing. A arte. E aí é só eu enviar para minhas redes sociais. Igor, como é que eu faço para enviar essa arte para a rede social com essa arte aqui no computador? Não sei como é que eu faço. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode enviar essa imagem para o seu e-mail, abrir o e-mail no celular e salvar. Você pode enviar essa imagem para o seu WhatsApp. Você abre o WhatsApp Web aqui. Geralmente a gente tem aquela conversa conosco, anotações, né? Aquele grupo que a gente cria sozinho, que a gente manda nossas anotações lá. Abre o WhatsApp Web aqui, manda essa arte lá no seu WhatsApp Web, aí recebe a arte no seu celular, baixa a arte pelo WhatsApp aqui e faz a publicação no Instagram. Outra forma, você também pode publicar direto do Canva. Como é que você faz? A arte está salva aqui, não precisa nem salvar no computador. Deixa a arte aqui, pega seu celular, abre o Canva e a arte vai estar salva aqui no Canva também. Aí você vem no Canva pelo celular e faz a publicação daqui. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer. Se você vir aqui em compartilhar e abre essa janela, deixa eu tirar minha câmera novamente. Tem esse botão aqui, ó, ver tudo. E aí tem aqui o QR Code. Você clicar em QR Code aqui, você gera um QR Code com essa arte. Aí você pega o seu celular, escaneia esse QR Code, a arte vai abrir já direto no seu telefone. E aí você já posta do telefone no seu Instagram ou você baixa do telefone para sua galeria, tá? Tem várias formas. Outra forma, abre o Instagram aqui e já faz a publicação direto do computador. Também dá para fazer isso. Você abre uma aba, instagram.com, já estou com o Instagram aberto aqui. Não é meu Instagram, mas é só para mostrar para vocês. Aí você está com o seu Instagram aberto aqui, você vai vir aqui, ó. Cadê a publicação? Criar, botão criar, clica aqui, postar, ele vai abrir essa janela. Deixa eu tirar minha câmera da frente. Você vai vir aqui, ó, em selecionar o computador. Seleciona, ele vai abrir a janela. Aí, como o meu computador já abriu na parte de downloads, que foi onde eu salvei aquela arte, ó, você vai selecionar a arte que você criou, abrir, e aí vai estar aqui. Você vem em avançar, escolhe algum filtro, se você quiser mexer na arte, né? Colocar um filtro nela, fica a seu critério. Clica aqui no avançar de novo. Aí aqui você vai gerar, vai criar a publicação. Vai colocar aqui a legenda vai aqui. Vai colocar as informações, localização, se você quiser. Se for uma publicação cruzada, né, você coloca aqui quem está publicando junto com você. Vai selecionar que você quer mandar arte direto para o seu Facebook. E as informações. E aí você clica no botão compartilhar, que essa publicação vai direto para o seu Instagram. Direto daqui do computador também. Aí fica a seu critério.
beleza? Então agora a gente vai passar para a criação do post no formato de story. Bom, então vamos lá criar nossa segunda publicação. Eu estou com a publicação original, né, a primeira que foi criada aqui. E aí eu quero criar um story a partir dessa publicação que está aqui, porque eu quero seguir o mesmo design, mais ou menos. Então, como eu sei que o story, as dimensões são diferentes, então eu tenho que criar, adicionar uma página, né, no caso, adicionar um novo tipo de página, aqui nesse item que está aqui embaixo, redes sociais, que aí eu vou abrir aquela janela novamente, e aí eu vou escolher o formato da publicação, que vai ser aqui, ó. Pode ser tanto Reels como Story, porque o tamanho é o mesmo. Então, eu vou clicar aqui, ó, Story do Instagram, ele vai vir no formato original. Percebam que existe uma diferença no formato da imagem. Essa aqui é a 4:5 e essa aqui é o Story, que é a 16:1, né? Que é o formato diferente, tamanho. Então, aqui, como ela já tem esse tamanho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos que tem lá na primeira e trazer os elementos para cá, poder seguir e manter o mesmo padrão. Quais são esses elementos? Então, ó, é o fundo, eu clico aqui para selecionar o fundo, é só eu copiar, eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V lá, né? Ou o botão direito aqui e copiar, aqui também que funciona. Aí eu volto lá no outro documento que tá em branco, né? Que é esse documento do Story aqui, botão direito colar, ele traz o fundo para cá. Só que como o fundo é um tamanho menor, né? Então eu tenho que editar o fundo e ampliar o fundo para que ele pegue toda a dimensão do projeto, todo o tamanho do projeto aqui. E isso eu tenho que fazer para todos os elementos e os itens, né? Então, é só eu ir selecionando, eu posso selecionar um e copiar e colar para lá, ou eu posso é, economizar tempo fazendo o seguinte, vou dar o zoom aqui, ó. Esse aqui é o zoom que eu estou usando, quando você vê que o meu projeto ele amplia ou diminui, eu posso usar esse zoom aqui, ou eu posso segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse para frente e para trás. Eu consigo fazer isso. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, selecionar todos os elementos que eu quero levar lá para o outro documento e copiar tudo de uma vez. Então eu posso, segurando o Shift, que é aquele botão com a setinha para cima, aqui no teclado, então você vai procurar no seu teclado Shift. Geralmente ele está no canto do teclado, do lado esquerdo, aí na parte de baixo, próximo do Ctrl. E geralmente ele está acima do botão Ctrl. Então você segura o Shift, clica no ícone, no elemento, e você, sem soltar o Shift, vai segurando, vai clicando nos outros elementos que você quer selecionar. Então, ó, já selecionei esse porque você, agora quero selecionar aqui o precisa. Sem soltar o Shift, eu clico no precisa e aí ele seleciona os dois elementos. Agora, eu desço a página lá para baixo, tá? E aí, sem soltar o Shift, eu continuo selecionando os outros. Então, eu estou segurando o Shift aqui, ó. Cliquei no outro texto aqui, deu uma agência. Agora, no marketing, vou clicar. Agora, eu tenho que clicar aqui no retângulo verde claro, né? E aí eu tenho que encontrar ele. Então, eu vou passando o mouse até o momento que ele se seleciona ali, ó, que é a hora que eu pego ele. Ó. Na hora que ele for selecionado, eu clico e aí eu já peguei ele também. Aí depois eu vou pegar esse elemento aqui do megafone e depois esse elemento aqui dos ícones de redes sociais. E aí eu dou um Ctrl C ou botão direito, copiar. Aí eu vou lá no outro documento, que é o documento 2, que está aqui, abro ele, né? E aí aqui, ó, vou tirar o zoom para ficar melhor a visualização, botão direito colar, e aí todos aqueles elementos são colados aqui, entendeu? E aqui, como o documento ele tem um formato, um tamanho diferente, aí eu posso organizar a melhor maneira para deixar ele alinhado, né? Então eu vou, já estou com tudo selecionado aqui, faço um alinhamento, posso aproveitar esses espaços que eu tenho em cima e embaixo e pegar esses ícones aqui, ó, jogar mais para baixo. Eu posso dar uma ampliada neles para que eles fiquem mais, preencham melhor aqui o espaço, né?
E aí eu posso deixar ele mais dinâmico, por exemplo. Aí o texto, ó, vou pegar os textos, jogar ele mais para cima e jogar esse aqui mais para cima também, um pouquinho mais para o meio. Selecionei os três, vou jogar eles aqui mais para o meio. E aí, como eu tenho esse espaço aqui, ó, eu posso aproveitar e colocar outros elementos aqui para deixar ele mais preenchido, né? Deixar o meu projeto um pouco mais um pouco mais preenchido, né? Colocar mais ícones para deixar ele mais dinâmico. E aí ele já se aqui basicamente ele já se tornou um documento para stories. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele um pouco mais dinâmico, vou colocar alguns elementos a mais aqui. Vamos ver o que eu coloco aqui. Pronto, vou colocar esse alvo aqui. Vou colocar esse alvo, vou jogar esse alvo aqui para baixo. Vou jogar esse alvo aqui para baixo. Dá uma diminuída nele. E vou trocar as cores dele para ele ficar no tons de verde também, que é aquele mesmo esquema. Seleciono as cores aqui, né? Pego na cor que eu quero trocar e aí vou alterando as cores para que fique tudo no tom de verde. Pronto, vou deixar desse jeito aqui. Vou virar ele ao contrário, porque eu acho que esse alvo virado para lá vai ficar melhor. Como é que eu faço para fazer essa alteração? Ele está selecionado aqui, é só eu vir aqui, ó, inverter nesse item aqui em cima. Eu seleciono para que lado eu quero inverter, horizontal ou vertical. Então eu quero inverter ele na vertical, aqui na horizontal. Aí eu deixo ele invertido aqui. Beleza, quero assim. Deixar esse texto um pouco mais para cima. Aqui também. Aí eu vou fazer o seguinte. Como o texto que responde essa pergunta não está aqui, porque nos stories a pessoa vai ver esse story aí e aí ela vai ver. Por que você precisa de uma agência de marketing? Aí ela vai esperar a resposta. E cadê a resposta? Não tem, porque a resposta está na legenda da publicação do post. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar um aviso aqui falando para a pessoa ir lá no post para ela ver o texto da resposta, certo? Então, ó, por que você precisa de uma agência de marketing? Aí a pessoa vai ver o story e vai pensar, beleza, cadê a resposta? Ela vai pensar que a resposta está no próximo story. Não está. Então eu tenho que deixar essa pessoa avisada, né? Perceba que eu tenho que ver o documento, o meu projeto, com a visão do cliente. Senão eu acabo esquecendo algumas coisas importantes. Então aqui eu tenho que lembrar: olha, esse cliente vai ver essa publicação. Aí ele vai procurar o texto da resposta. Cadê? Não vai estar aqui nos stories. Eu posso criar, trazer a legenda aqui para os stories, se eu quiser. Ou eu posso colocar um aviso aqui falando: ó, leia o post que eu coloquei agora. Entendeu? E aí esse story vai ficar durante 24 horas e a pessoa vai ver que a resposta para essa pergunta está lá no meu post. Então eu tenho que trazer essa informação para cá. Eu posso fazer. Bom, como eu já tenho aqui esse projeto, o que eu posso fazer? O que eu pensei aqui agora? Eu seleciono esse texto que está destacado aqui, né? Duplico ele, duplicar, e aí eu levo ele lá para baixo, aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: apago o marketing, e nesse texto coloquei, ó, leia, saiba mais no nosso post. No post. E aí, a pessoa vai saber que a resposta para essa pergunta não está aqui. Está lá no post.
E aí ela vai lá no post para poder ler a resposta. Entendeu? Então aqui, ó. Por que você precisa de uma agência de marketing? Saiba mais no nosso novo post. Aí ela vai saber que ela precisa ir lá no post para poder ter a resposta dessa pergunta. Nossa. Tanto fazer essa publicação, colocar no Stories e esperar 24 horas esse Story sumir. E depois colocar esse Story de novo para lembrar a pessoa que ela precisa sair do Story lá no post para ver. Ou eu posso fazer essa publicação, né, esse Story apenas como um lembrete, porque como as pessoas têm o costume de olhar mais os Stories, e aí isso aqui é um lembrete. Então ela vai ver esse Story aqui e vai querer saber a resposta, mas a resposta não estará aqui, estará lá no post. Então isso é positivo porque eu faço a pessoa navegar pelo meu perfil do Instagram também. Então, isso também pode ser um gancho para você fazer com que a pessoa fique mais tempo no seu perfil. Né? E aí, você pode salvar, se você vê que está tudo certo, e publicar. Né? Como é que faz para salvar? Então, eu já expliquei. Você vai vir no botão compartilhar, vai abrir essa janela aqui. Deixa eu tirar a minha câmera da frente. Aí, aqui nessa janela, você vai vir no botão baixar. Pra, depende, né? Como que você vai publicar. Se você vai salvar isso no seu computador para poder enviar por e-mail ou enviar pelo seu WhatsApp web, você vai no botão baixar, que aí você baixa, manda para o seu WhatsApp, manda para o seu e-mail, pega seu telefone, pega seu celular e aí você faz o download da publicação e faz a publicação no seu Instagram. Você também pode publicar diretamente daqui. Como é que você faz para publicar diretamente daqui? Você pode, como você mostrei anteriormente, gerar o QR Code, né? Ou você também pode clicar nesse botão do Instagram que está aqui, que ele também vai gerar um QR Code para poder mandar para o seu Instagram. Que daqui, conectar no Instagram via Facebook. Faz a conexão por aqui, vai gerar um QR Code, você escaneia o QR Code pelo celular e aí o QR Code vai abrir no seu celular o aplicativo do Canva aqui no seu celular e aí você publica diretamente no Canva. Tem várias formas, tem até outras formas, mas a gente vai focar geralmente aqui nas formas que são mais usadas, né? Geralmente o pessoal usa essas três formas: enviar por e-mail ou o WhatsApp Web, abrir o Canva diretamente do celular e publicar daqui, né? Ou faz o download no computador e publica pelo Instagram aqui do computador que eu já mostrei, abrindo uma aba aqui no Instagram pelo computador e faz a publicação daqui também. Então fica a seu critério como que você vai fazer essa publicação. Então, se eu quiser salvar aqui, enviar, é, vai funcionar do mesmo jeito. Então, vai ficar a critério de vocês. Então, essa é a forma mais simples e mais uma das mais utilizadas para fazer publicação de rede social. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para ele não ficar tão comprido, já está com 1 hora, eu acho. E aí eu vou criar uma outra aula, onde nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a criação de carrossel. E aí eu vou fazer dois tipos de carrossel. Um carrossel simples, tá? Com um modelo que já está pronto aqui do Canva, e um carrossel que a gente chama de carrossel perfeito, que é aquele carrossel inteiro, onde você vai delimitar as seus posts, né, a sua quantidade de carrossel, quantidade de imagens, e você vai publicar ele de uma forma que ele não pareça um carrossel, que ele fique todo como se fosse uma imagem só, não apareça os cortes das imagens, tá? Então, eu agradeço por ter ficado até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.